Então, uma novidade também sobre o livro. Em breve a gente deve ter mais um update, não sei quando exatamente, mas a gente tá correndo pra lançar mais coisa. Eu tava lendo vários feedbacks de novo, falei bastante essa madrugada algumas feedbacks que a gente tem. Algumas coisas que eu concordo e eu já passei, assim, a gente tá tentando achar umas mecânicas de balanceamento. Apesar de eu gostar muito, muito, muito de Calamidade realmente o Ordem perdeu o gênero de terror, né? O gênero de terror existia até Desconjuração ali, mas em Calamidade ele perdeu um pouco o terror, ficou uma coisa um pouco mais só um Dark Fantasy da vida. E o Ordem sempre foi sobre terror. E não acho uma temporada ruim. Eu só acho que realmente o Ordem ficou um pouquinho mais. Um pouquinho. ah, Virou um pouquinho mais de lutinha, porque a história meio que demandava isso, né? Teve todo um desenvolvimento pra chegar ali. Mas o. Eu tô tentando levar o Ordem de volta pro terror um pouco. O Segredo na Ilha tá aí. E o livro também vai ser um pouco voltado pro terror, né? Ah, então a gente tá vendo mecânicas. Especialmente. Tipo assim, os monstros eles já são bem. Os monstros eles são aterrorizantes. O jeito que o sistema funciona pra montar as coisas é que tem como, ao contrário de um RPG medieval, onde um mestre tem que se preocupar em fazer uma batalha extremamente balanceada, onde eu tenho que colocar tantos inimigos que combinam com o level dos meus jogadores, porque aí eles conseguem ter uma luta justa e matar esses goblins e orcs e dragões numa batalha mais difícil. Isso existe no Ordem, mas o Ordem ele é mais maleável no sentido de se você quer fazer uma sessão de RPG de terror, você pode pegar um monstro forte pra caralho e tacar contra player fraco. E aí quando eles E aí quando eles encontrarem essa criatura, eles não vão poder bater de frente, senão eles vão morrer. Eles têm que sair correndo desesperadamente, tentar sobreviver e achar alguma maneira de contornar essa criatura pra vencer ela de maneira inteligente, que não seja só qual foi, vou dar um tiro na tua cara. Tem a mecânica de Enigma de Medo, mas existe também isso no sistema como um geral. E eu tô. A gente tá conversando bastante sobre mecânica de usar rituais mais perigoso. No sentido de usar rituais do jeito que tá agora é basicamente soltar um poderzinho, você gasta pontos de esforço, mas você não perde nada. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei pro pessoal é: pô, você tomou uma puta numa porrada, aí você usa um ritual em você mesmo, vai dormir e se acorda zerado. Nada aconteceu. Acho que não é exatamente isso, né? Não é assim não é assim que devia ser. Ah, então, provavelmente usar rituais vai exigir mais, tipo, vai ter alguma coisa, tipo, a gente tá discutindo qual mecânica fica mais interessante sem travar o jogo, mas vai ter alguma penalidade maior, assim, ah, vai ter alguma coisa que vai te fazer pensar duas vezes antes de lançar um ritual. Não é questão de nerfar ou não no sistema, é questão de fazer sentido na narrativa. O paranormal não é igual magia de maguinho, que você taca a bola de fogo pra tudo que é lado. O paranormal é uma coisa que você não devia mexer, senão você vai se fuder. Essa é a lógica da ordem, do ordem paranormal. Só por tirar a sanidade como era. Gente, as coisas não são tão simples. A gente tava discutindo, isso tá na mesa de perder a sanidade. A gente tá vendo, tipo, qual mecânica é mais interessante. Mas quando você tá fazendo um sistema de RPG, não é tipo. Às vezes parece tão simples. Não, só fazer isso aqui. Mas isso aqui tem implicação de que você tem que rolar mais 2 dados por rodada. E toda vez que um ocultista rodar 3 rituais, ele tem que rodar mais 6 dados por rodada. O que significa que toda vez que um ocultista for conjurar alguma coisa, todo mundo tem que ficar olhando ele castar 4 dados, aí depois mais 3 dados, aí mais o dano do dado, e ainda tem a resistência do inimigo que ele tá, que ele tá usando ritual. Então você tem que pensar em fluxo de jogo também. Não é tão simples quanto parece quando você propõe uma mecânica nova.
Mas a gente tá vendo, a gente tá discutindo. E aí, em breve a gente deve ter alguma coisa, mas a ideia, tipo, não vai mudar muita coisa. É só mais questão. É muito sobre narrativa, no fim das contas. É só sobre encaixar um pouquinho mais a narrativa do paranormal ser uma coisa terrível dentro do sistema que já existe. Ah, até porque a gente não é mais hora de mudar o sistema, certo? A gente tá, tipo, a gente tá na versão 0.7, a gente tá chegando perto de. A gente tá chegando bem perto de terminar de lançar o livro. Se a gente ficar toda hora mudando o sistema o tempo todo, esse livro nunca sai. O que pode acontecer no futuro é a gente lançar o livro com. Eu tô muito feliz, o livro tá ótimo, o livro tá muito bom. Ele tem só alguns pontinhos que a gente já tá corrigindo, mas o livro, no geral, tá bom pra caralho. Eu tô jogando o Ozny com o meu livro e eu tô me divertindo pra caralho. Tá sendo, pra mim, tá sendo a temporada mais divertida de ordem de todas de jogar. Disparado. É a mais balanceada, é a que eu menos sem ficar quebrando cabeça com o sistema. É a que mais tem mecânicas diferentes que os jogadores eles falam, já sei o que tem que fazer. Então, assim, o sistema tá muito bom. Talvez exista um outro combinho onde você pode fazer um agente extremamente bufado? Pode, mas aí se você quiser ser esse player chato que vai querer estragar a aventura do seu mestre fazendo um combo infinito, você pode ser o cara que estraga prazeres, ou você pode só fazer um boneco normal e se divertir com seus amigos. É com você. Cada um joga do próprio jeito. É aquilo, tipo, sempre combine com a mesa o que tipo de jogo você quer fazer. Ouve o Hakim. O Hakim não é assim. O Hakim não é assim. Vocês acham que o Hakim é assim porque o Hakim tem a capacidade de fazer isso, mas ele não faz. O Hakim, se ele quisesse, tipo, com 10 de Nex, ele conseguiria fazer um agente da ordem muito mais forte do que o Vanderlei. Mas ele sabia que a graça dessa temporada é que era uma temporada pé no chão, não ia ter combate o tempo inteiro, era mais sobre roleplay, sobre, tipo, personagens descobrindo a ordem e o paranormal. Ele fez um personagem propositalmente ok. O Vanderlei não é fraco, mas também ele não é o personagem 10 de Nex mais forte que existe. Você vai perder sanidade de vez e de novo além do cast de vez? Não. Esse exemplo da Bárbara perdendo a sanidade na cena é um exemplo de como você, como mestre, tem o direito total de mudar a mecânica se você sente que ela faz sentido pra hora. No sistema, quando a Bárbara tocou na tinta do corpo dos avós dela, ela teria 3 rodadas. Era uma outra cena. Ela teria 3 rodadas pra enlouquecer. Mas, narrativamente, fazia muito mais sentido pra esse momento a cena ser mais dramática. A cena. Ela já tinha enlouquecido algumas horas mais cedo. Ela tava tocando na tinta sozinha. Com os corpos dos avós dela ali. Era muito mais dramático, muito mais interessante que a cena fosse mais intensa. Então, óbvio que eu sabia o que eu tava fazendo. Como mestre, você tem que tomar cuidado quando você mexe nessas coisas pra não frustrar seus jogadores. Mas era uma cena que se a Bárbara enlouquecesse ali, teria sido um enlouquecimento muito da hora, entendeu? Teria sido um enlouquecimento que, se eles falhassem naquele desafio, teria sido uma cena muito boa também. Alguém explica o que é Next? É nível de exposição, tá no livro. Uma coisa, muita gente tem mandado o TTS fazendo pergunta de regra do livro. A maioria das perguntas que vocês fazem tem um canal no Discord chamado Livro de Regras. Vocês podem. Tem um monte de gente lá que é viciada e que, mano, nesse ponto, a maioria das pessoas que estão naquele canal sabem mais do sistema do que eu. Porque uma coisa que é engraçada sobre escrever um livro de sistema de RPG é que eu tô escrevendo junto com o dela, com a Sil e com o Pedroca, e agora com o Gui, com o Rafa. Vai fazer um ano, vai fazer, 10 meses, 11 meses que a gente tá escrevendo esse livro já. Desconsiderando que eu já tinha escrito isso Conjuração, do lore. Então, esse sistema mudou tantas vezes, e a gente adaptou e pensou em mecânicas, aí tava de um jeito e aí mudou, que na minha cabeça tem tipo 48 versões diferentes de Ordem Paranormal RPG. Então, às vezes quando eu erro alguma mecânica, tipo uma coisinha besta, é porque eu literalmente só tô jogando em outra versão, sem querer. Eu só tô lembrando de uma mecânica que existia antes e agora não existe mais.
Mas eventualmente isso passa. Tô jogando no patch errado, é. Eu criei todas as regras? Não. Eu criei todo o lore. O sistema de regras em si, né? As mecânicas, todas foram discutidas em conjunto. Eu criei algumas, mas a maioria foi um trabalho em conjunto. O dela é game designer, então ele montou muitas mecânicas. O Pedroca também montou muitas mecânicas. A Sil montou muitas mecânicas. O Gui e o Rafa da Jambô também proporam algumas mecânicas um pouco depois. Tipo dragões realmente assustadores. Vão ter umas criaturas legais ainda surgindo. Uma coisa que está escrita no livro do Ordem, e é uma coisa que você, como jogador e como mestre, tem que ter em mente, especialmente mestre. Uma boa ideia é criar um personagem assim, Boa. aprende bastante. Criar vários, assim, né? aprendi bastante do livro. No mundo de Ordem, o que você Quem tem vai que ter em morrer mente hoje? é... Basicamente, tudo é Quais possível. os rituais do Bisteca? Tudo é possível. Mas as condições para essas coisas são específicas da sua narrativa. Se você quiser... Se você quiser criar uma história e quer muito colocar um dragão de RPG D&D, dragão mesmo, mano, criar aí uma história que de algum jeito as pessoas de algum jeito estão com, sei lá, mano, estão com medo de um dragão ou uma lenda urbana numa época medieval de um dragão, e aí ele vai ter uma aparência um pouco mais ordem, né? Ou não, você que decide, mano. O jogo é seu. Se quiser pegar um boneco uma action figure que você comprou de um dragão foda e falar, esse aqui é o monstro, pronto. Às vezes é uma criatura de conhecimento que tá projetando isso na cabeça das pessoas. Você que decide, velho. Todas as criaturas do livro vão aparecer no RPG. Não. E os pais da Mas é Levia que isso. morreram de saudade dela. Morreram de saudade, né? Eu sinto muita falta de um sistema mais robusto de multiclasse no livro. Algum plano sobre implementar algo assim? Mais pra frente, é que assim, você tem que pensar o seguinte. O Ordem, ele é o primeiro RPG de muita gente. A gente tá fazendo o livro básico de regras, com as regras básicas que você precisa jogar Ordem Paranormal básico. Todos os complementos e ideias de coisas mais complexas, de multiclasse, de uma nova classe, um monte de coisa. Isso tudo existe a possibilidade de fazer suplemento depois. O que a gente não quer é que uma pessoa que nunca jogou RPG pegue esse livro, que já é grosso pra caralho, abra o negócio e fique, mano, caralho, pera, eu posso pegar duas classes? Pera, mas será que eu devia? Mas aí se eu pegar duas classes eu tenho que escolher entre esses 48 poderes aqui. Tipo, a gente quer que uma pessoa que tá começando agora, ela comece e ela não fique derretendo, tendo que ler 25 mil poderes diferentes pra criar o seu personagem, sabe? Ela cria, eu quero ser um combatente. Combatente nível 1 ganha isso, tem isso. Legal, vamos jogar. Pronto. Eu expliquei pra minha mãe e ela gostou. Se você for uma pessoa mais experiente, quer fazer multiclasse e quer tentar fazer homebrew, fala com sua mesa, fala com seu mestre. Conversa direitinho, mas a gente tá tentando deixar intuitivo e fácil de jogar, ao mesmo tempo que é versátil e é a narrativa do Ordem, você pode fazer qualquer coisa, RPG é infinito. Vai ter alguma parte que vai explicar melhor a criação de personagens Zero de Nyx? Não, porque isso é uma mecânica que eu criei só pro Osni, não é uma coisa... Não é uma parada que... Não é uma mecânica útil pra jogar um Ordem, assim. É só uma coisa que eu fiz especialmente pra essa temporada específica. Que é meio que... Era só um tutorial, né? Era quase um grande tutorial do sistema pra chegar nas classes que eles chegaram, finalmente, no ciclo de Nyx. E sobre o Constantino parecer muito com o Matt? Isso pode estar em algum suplemento no futuro, entendeu? Esse tipo de coisa, tipo, coisas que são detalhes que são legais. Queria que o Underlay encostasse o braço na... Esses detalhes que são legais, tipo, zero de Nyx. É legal, mas é um detalhe, é uma coisa que não precisa estar no livro básico pra você jogar. Você não precisa colocar isso no livro pra você poder jogar o jogo.
Então, esse tipo de coisa a gente possivelmente pode lançar num suplemento no futuro com outras coisas novas, entendeu? Se a gente ficar inventando de colocar tudo que pode ser legal no livro, ele nunca sai.